Vamos para o nosso próximo assunto, gente. O Igor Cardim está de volta. Agora para falar de economia, redução da estimativa de crescimento na economia aí feita pelo Banco Central, o que faz sentido, né? A gente estava aí num longo tempo com elevação de taxas de juros, e em algum momento esse remédio faz efeito também na economia, né, Igor? Pois é, Carol. O Banco Central reduziu, então, essa projeção do PIB, de crescimento do PIB para esse ano, de 2,1% para 2% e prevê um crescimento ainda menor para 2026. A redução se deve principalmente aos efeitos ainda incertos do tarifaço dos Estados Unidos. Mesmo assim, há boas expectativas em relação a alguns setores, como a agropecuária, que deve crescer 9% neste ano. Para 2026, ano eleitoral, as estimativas são pessimistas, de crescimento da economia de 1,5%. Mas esta é a primeira vez que o Banco Central divulga uma estimativa para o PIB do próximo ano. Se confirmado, o resultado será o pior desde a pandemia. A expectativa baixa se deve aos juros, que devem permanecer altos, e perspectiva de desaceleração da economia global, de acordo com o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem. Carol. O Igor, e como é que ficou a projeção sobre a inflação, hein? A perspectiva de inflação teve uma leve melhora e passou de 4,9% para 4,8%. Mesmo assim, a previsão segue acima do intervalo de tolerância previsto. A inflação deve cair mesmo só em 2026, quando, segundo as estimativas, deve fechar o ano em 3,6%. Diante desse cenário, o Banco Central estima que os juros devem permanecer em 15% ao ano até o final de 2025 e taxa Selic só deve começar a cair na primeira reunião de 2026. Em meio às fortes críticas sobre a condução da política monetária do Banco Central, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse que as críticas são legítimas e até elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o patamar de 15% é injustificável. Absolutamente legítimo que tanto agentes, economistas expressem a sua opinião sobre o que está se imaginando está sendo feito com a política monetária. Eu, pessoalmente, acho um luxo você ter o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro fazendo comentários sobre política monetária com a delicadeza que eles fizeram, com a gentileza que eles fizeram e com a educação que eles fizeram. Galípolo saiu pela tangente e não rebateu as críticas feitas por Haddad. Apesar de cobrar uma queda na taxa Selic, o ministro da Fazenda elogiou Galípolo e afirmou que ele assumiu o Banco Central em meio à crise. Diferentemente da postura adotada na gestão de Campos Neto, foi a primeira vez que o ministro da Fazenda criticou diretamente a condução do BC em relação à taxa de juros. Carol. Obrigada, Igor. Para o governo, essa projeção para 2026 é muito preocupante, né, Vera? Ano eleitoral, com previsão de crescimento de só 1,5%, é uma notícia muito ruim, né? Dentro do governo eles continuam achando que vai crescer mais de 2, mesmo com a persistência da política de juros por mais tempo do que o governo gostaria. Eles acham que ainda tem como crescer mais de 2, porque o crescimento tem sido maior do que o projetado nesses primeiros anos do governo Lula. Mas, se a gente for olhar, mesmo com esse remédio, com essa dose cavalar de juros, a inflação ainda não caminhou para o que o Banco Central deseja, que é a meta, né? Dentro da meta. E o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial para o mês de setembro, veio com uma alta muito maior do que o esperado, veio com uma alta de 0,48, quando a inflação do mês de agosto tinha tido uma retração de 0,14. Então, a dificuldade de trazer a inflação para dentro da meta, mesmo com a persistência de juros altíssimos por tanto tempo. Então, essa ideia do governo de que os juros vão começar a baixar, eu acho que já fica muito claro que não vai acontecer num horizonte tão próximo. E essa fala do Galípolo, né, embora fofa ali, nossa, que luxo poder contar com essas críticas tão educadas e não sei o quê, não esconde o fato de que ele não está querendo dar nenhuma pista de que vai baixar os juros tão rápido. A política tende a ser a de manter os 15%, pelo menos até o fim do ano. E isso é bastante ruim
para o que o governo pretendia, uma economia mais aquecida no ano eleitoral, com juros em queda, para isso impulsionar de alguma maneira a eleição do Lula. E ainda tem os problemas fiscais no horizonte, né? Ontem mesmo, naquela sessão tumultuada da Câmara, o ministro Fernando Haddad defendeu a necessidade de aprovação daquela MP que trouxe as alternativas ao aumento do IOF que foi derrubado. Ele disse que isso é fundamental para viabilizar o orçamento de 2026, esse mesmo ano eleitoral, sem a necessidade de se fazer novos cortes orçamentários. Então, ainda tem a questão fiscal para ser equacionada, além dessa questão de juros inflação crescimento, que preocupa bastante o governo para o ano que vem. Não vai ser um voo de cruzeiro a economia no ano eleitoral. O governo vem aí de 3 anos bons, 3 anos com emprego muito bom, com crescimento bom, com redução da desigualdade, redução de indicadores que são ruins para o Brasil, como a questão da fome. Tudo isso já, por si só, ajuda a fazer um caldo ali de discurso eleitoral para o Lula. Vai ter o discurso do IR, que esse é poderosíssimo, se o projeto de fato for aprovado, e isso pode dar um ganho de renda para as pessoas no ano eleitoral, e isso aumenta o humor em relação ao governo, mas a coisa dos juros é o ponto de preocupação do governo. Eu tinha sentido isso quando eu estive lá durante o julgamento do Bolsonaro, e isso fica perceptível também nessa fala do Galípolo, dando a entender que ele está até bem contente com a pressão que ele está sofrendo, mas reconhecendo que existe pressão para que os juros comecem a cair, né? Vamos ver se essa pressão aumenta ou não aí nos próximos meses.